Esta chamada está sendo gravada. Muito bem. Nós começamos hoje, e é propósito encerrar, a análise do capítulo 19 do livro Mecanismos da Mediunidade, e que tem por título Ideoplastia. Da mesma forma que os capítulos antecedentes, também o capítulo 19 envolve a análise em 6 frentes. São 6 os tópicos que nós temos que passar. A ideoplastia no sono provocado, nos fenômenos físicos, as chamadas interferências ideoplásticas. Aí ele entra no aspecto de mediunidade e responsabilidade, fala da ideoplastia em outros fenômenos e na mediunidade que ele denomina aviltada. Eu acho que seria oportuno que nós começássemos a abordar, voltando um pouquinho para trabalhar a questão conceitual de ideoplastia, né? Esse termo apareceu pela primeira vez utilizado em 1860 por Durand Gross. Este médico trabalhou essa ideia para falar a respeito de caracteres de sugestibilidade. Mas foi Charles Richer quem deu à ideoplastia o conceito que, nos nossos dias, e quando André Luiz escreveu o livro, era o conceito, e é o conceito agora, comumente aceito, né? E ele é o seguinte: as experiências demonstraram de feição nítida e incontestável a realidade da materialização de semblantes humanos que eram, por sua vez, reproduções objetivadas e plásticas de retratos e desenhos vistos pelos médiuns. Claro é que desses fatos dever-se-á ou dever-se-ia logicamente inferir que a matéria viva exteriorizada é plasmada pela ideia. E aí está o significado do termo ideoplastia. É a substância viva, exteriorizada e amorfa, sobre a qual se exercem as ideias forças inerentes à subconsciência do médium, que são chamadas por ectoplasma e que devem, então, merecer esta substância, quando recebe a impressão, o estudo dentro do contexto do grande tema que é a ideoplastia. Há inúmeros estudos sobre esse assunto, e eu acho que um que nós desenvolvemos juntos, pelo menos eu me lembro da anotação nas minhas anotações, que é o livro do Gustave Gelei, chamado Do Inconsciente ao Consciente. Neste livro, nós vemos o Gelei tratar particularmente de fenômenos como o da estigmatização, que é onde, então, ele consegue enxergar uma ação provocada a partir das ideias que o médium mantém, próprias ou sugeridas, e que vão trazer impressões no seu próprio corpo físico. O estudo do Gelei está na página 63 do livro, na edição que é a terceira do Brasil, mas eu não acredito que hajam diferenças entre as edições. Vocês depois podem, até pelo índice, pelo sumário melhor, porque o livro não tem índice, me desculpa, pelo sumário,
dá para a gente chegar até esse conceito dele, para quem quiser ver uma análise assim técnica, já olhando para o aspecto espírita. Então, vocês percebam que o conceito não vem do espiritismo, embora estivesse presente naqueles que estudavam anteriormente ao surgimento do espiritismo, é o caso do Swedenborg, que fala a respeito dessa possibilidade de se usar determinada substância, que vem a ser o ectoplasma, para, através das ideias que o médium possui, plasmar no ectoplasma estas impressões. Kardec vai olhar a questão das manifestações, vai abordar o assunto, mas sem se referir especificamente a um termo, que é um termo que vem cientificamente posterior ao lançamento do livro dos médiuns. É posterior. Então, essa ideia que o André Luiz trabalha agora, ela é fruto daquele propósito que ele segue todas as vezes. Ele busca um conhecimento científico para, a este conhecimento, agregar a informação espírita. Ele vai um pouco além do conceito, porque aqueles que estão estudando isto, a exceção, como disse, é Gustave Gelei, os outros estão estudando isto para pensar na hipótese das alucinações, e Richer na hipótese daquilo que é constatado dentro da operação do ectoplasma, onde surgem figuras que serão fotografadas. Nós falamos aqui sobre obras que tratam de retratos obtidos a partir de manifestações ditas de materializações e que comprovam ali, em meio a uma substância que lembra uma nuvem, uma névoa muito espessa, nós vamos encontrar figuras. Muitas vezes, a primeira acusação, a mais simples, é de que essas fotos foram objeto de fraude, que essas imagens que ali estão, elas não passam de uma tentativa de ludibriar as pessoas. Porém, do ponto de vista espírita, nós estamos diante de uma chamada materialização, isto é, trazer para o campo observável da matéria aquelas que são realidades que estão no mundo, na realidade espiritual, e que podem por nós ser observadas. Para isso é necessário, então, criar condições, né? Não se trata aqui de sair do zero. As condições vêm do fluido que é expelido pelo médium, particularmente, que é o sujeito das operações, mas também daqueles que assistem, de forma a ter o ectoplasma, onde serão possíveis estas impressões. O André Luiz parte, então, para a nossa análise de algo que ele entende ser o primeiro ponto, que é o sono provocado, aquele que é induzido de forma a permitir que esta manifestação seja observada. Ele diz assim: é importante recordar a ideoplastia, foi por isso que eu fui buscar o conceito de volta, nos fenômenos de transmissão mediúnica. Transmissão mediúnica. O pensamento materializa-se, criando formas que muitas vezes se mantêm por longa duração, conforme persistir a onda. Já que, voltamos a um pouquinho, ele trabalha tudo dentro da realidade de conceitos que nós podemos compreender e entender. É por isso que ele constrói as suas observações fazendo análises ligadas a fenômenos que a ciência, enquanto forma de estudo daquilo que acontece na realidade
de natureza material nos vai fornecendo. E as ondas são uma realidade constatável, observável no sentido dos seus efeitos. Ele junta para nos ajudar a compreender. Vai um pouquinho mais além. Funções mentais inerentes a desencarnados e encarnados, onde se conclui ser natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia, plásticos e organizadores da ideia, se exteriorizem dos médiums, como também dos companheiros que lhes comungam tarefas e experiências. E ele diz, como isto acontece, podem surgir problemas para os quais nós temos que voltar a nossa atenção. A realidade do fato que ele está apresentando acontece, demonstrada pelas fotos, demonstrada pela observação, demonstrada por relatos de quem participou de atividades assim, e que também compõe o cotidiano de muitos grupamentos mediúnicos, onde se vai ter a manifestação deste tipo de fenômeno. Voltando um pouquinho, quando ele fala da figura da hipnose, ele diz que é possível ao hipnotizador sugerir a existência de imagem em certo local. E, com isto, ele direciona a atenção do hipnotizado para aquele ponto em que ele está destacando, fazendo com que o hipnotizado plasme o quadro sugerido pelo hipnotizador. Pelo princípio dessa reflexão, ele reflete aquilo que o outro lhe apresenta, a projeção de cenas repetidas mantém uma certa estabilidade. E isto vai poder ser acrescido de som e de movimento. Então, não é algo estático, mas vai depender da intensidade, da concentração e da sequência das ondas que vão aí chegando. O hipnotizado, então, vai observar aquele quadro e vai se surpreender até mesmo em encontrar a sua imagem duplicada no espelho, que é o foco onde o hipnotizador concentra a sua atenção. Para muitos, quando eu passo a observar coisas assim, sem ter o elemento físico do espelho, mas vejo um espelho onde a minha imagem está refletida, isso caracterizaria uma alucinação. Foi esse o caminho que levou os cientistas, notadamente no século XIX, a virada do século XX, por muito tempo, a estudar esta questão. Porque o sujeito diz, eu vejo coisas, observo tais realidades, percebo tais situações. Está alucinando, porque todos que estão à sua volta não veem as imagens que ele vê. Depois também não vão ouvir os sons que ele ouve. E como isso traduz algo que não é enquadrado entre o que se denominou chamar normal, né, com todas as reticências que essa palavra pode significar, porque basta que a gente seja bastante coerente para não tentar criar padronizações numa esfera em que o nosso domínio é de tatear. É tatear. Nós não temos domínio da realidade espiritual. Nela estamos enquanto espíritos livres da experiência encarnatória, mas o nosso nível de conhecimento pode ser muito rudimentar. Eu acho que a presente encarnação nos está instrumentalizando, primeiro, para ter recordação muito clara disso enquanto estamos aqui, e segundo, para também fazer observações mais particularizadas quando retornarmos a esta realidade. Então, é diferente você ir
aglomerando. Agora, para quem estuda o corpo apenas e entende que o corpo é o que limita a vida e não a existência, alguém que afirmar estar vendo cenas, pessoas, mantendo diálogos, ouvindo ouvindo sons, vendo certos lugares, certos acontecimentos, será tido como alguém que foge do padrão, que é o padrão dito normal, porque se a imagem existe, nós a estaríamos vendo aqui. Essa é a colocação mais que imediata, né? Nós não estamos vendo isso aqui. Então, por que é que ele está vendo isso que nós não estamos vendo? O André Luiz, então, constrói uma analogia muito interessante, né? Quando a ideoplastia passa a ser uma imagem real. E ele diz, olha, presta atenção no que a TV transmite. Aquilo que nós estamos vendo no aparelho televisor é a realidade do que está acontecendo lá. As câmeras traduzem aquilo que está se passando do local. Ninguém imaginou estar posicionado na sala ou onde assiste a TV ou onde manuseia o celular e ver uma transmissão sobre determinado evento, seja ele qual for. Esse nosso encontro aqui agora pode servir de parâmetro, e imaginar que este encontro não expressa a realidade. Né? Não, isso é ficção. Imagina, o navio não está lá do outro lado, eu estou aqui tendo uma alucinação, porque ele não está de frente a uma câmera transmitindo. Não, a imagem é real. Então, a ideia que a televisão, as câmeras permitem a nossa associação, favorece a nossa associação, traduz da mesma forma aquilo que, em termos de ideoplastia, acontece. O quadro observado pelo hipnotizado, que foi, de certa forma, sugerido pelo hipnotizador, é real. Ele está mesmo, ele está imprimindo ali aquilo que ele consegue por força da ação das ondas mentais de alguém e da sua própria criação. E a partir daí fica fácil entender a questão da ideoplastia em atividades mediúnicas. O que não fica muito claro, diz ele, é ver alguns pesquisadores, alguns investigadores que se mostram exigentes demais e presunçosos. Por quê? A tendência em tais tipos de fenomenologia é a de merecer a análise de pessoas completamente céticas. Tá? Isso, de um lado, é bom, porque assegura que todas as medidas tendentes a evitar fraudes são adotadas. Mas, por outro lado, tem inconvenientes, que é justamente aquilo que ele vai abordar. Se você facilita, tendo lá o controle sobre o ambiente, para ver se não vai haver nenhum tipo de surpresa, no sentido do próprio médium deslocar-se do lugar onde está e comparecer à sala onde estão os demais, muitas vezes é separado por uma cortina, por uma grade, mas o ambiente precisa ter baixa iluminação para facilitar a agregação do ectoplasma, porque senão ele seria, diante da iluminação natural, ele seria, de certa forma, inobservável. Você tem, muitas vezes, tantos e tão exigentes cuidados que isso acaba interferindo na qualidade do que se quer observar. Ele destaca que os investigadores de fenômenos assim não podem ultrapassar o limite do razoável, né? Porque eles não percebem que eles saem da categoria de observadores para de hipnotizadores incômodos.
eles deveriam guardar equilíbrio para realizar um estudo e não interferir nas energias que estão entre o desencarnado e o servidor encarnado. Mas é tanta exigência, são tantos os pontos que são cobrados, são tantas as interferências, esquecendo-se de que elas também emitem ondas e tais ondas são captadas, que muitas vezes o que poderia favorecer a identificação da realidade espiritual acaba não provocando tal possibilidade. Então, o interventor, o observador, ele precisa guardar a necessária prudência, e isto não há quem possa ser contrário, tá? Não existe mesmo. O Espiritismo, como desde Allan Kardec, com uma maneira muito clara, jamais pactua com fraudes. E ele, na Revista Espírita, mais de uma vez as denunciou. Certos fenômenos de levitação, certas mesas que foram observadas girando por ele, foram categorizados pelo rótulo de fraudes. Ele diz, olha, aí não dá para perder tempo. Que o sujeito vem fazer uma presdigitação, isso está evidente. Então, é melhor se abster de validar esse tipo de coisa, a ponto daquela sugestão do espírito ser por ele aceita, o Erasto, no sentido de que é melhor jogar fora 99 verdades do que aplaudir uma fraude ou referendar uma fraude. Tal cuidado. E por quê? Porque fica evidente, na medida em que nós vamos nos conscientizando daquilo que os espíritos nos informaram, que a realidade espiritual é isto mesmo, é uma realidade. Eu posso não observá-la pelos olhos que presentemente servem para a observação de uma realidade diferente, que é a realidade material. Porém, é possível, abstraindo-se dessa observação dos campos onde estamos e dentro de observando-se alguns cuidados e estimulando-se aqueles processos de concentração, de meditação, de sintonia com a realidade mais ampla, buscando esses recursos, nós vemos, sim, sermos convencidos da realidade da qual estamos provisoriamente e muito em parte separados. Só provisoriamente e em parte separados. Todos os dias, quando nós deixamos, se não temos atividade mediúnica, quando nós deixamos a realidade de vigília, em que os nossos corpos estão ligados aos afazeres da experiência reencarnatória, os nossos espíritos gozam de liberdade para comprovar estas informações que estão aqui desde que o homem está e que eram havidas como manifestações do sobrenatural. Todo o esforço de Allan Kardec e dos espíritos que trabalharam a questão da fenomenologia mediúnica sempre se deu no sentido de romper essa barreira do além da natureza. É uma porção da natureza inobservável quando a gente está encarnado em estado de vigília. Entretanto, ela pode e acontecerá. Ele começa a analisar o primeiro grande campo em que isto se dá, que é no campo dos efeitos dos fenômenos físicos. Ele nos diz que nas sessões de efeitos físicos, o instrutor espiritual exterioriza energias ectoplásmicas que contribuirão para a realização dos fenômenos.
Se o experimentador humano interferir com determinada exigência, o médium, ao invés de ficar atento àquelas orientações que provêm da realidade espiritual, passará a estar atento às exigências que são feitas por quem está ali para observar. Observar. É diferente a tarefa de conduzir o fenômeno da tarefa de observar. Então, as ondas mentais do pesquisador, elas acabam se sobrepujando às exigências, às colocações do amigo desencarnado. É ele que dirige a sessão. A sessão não é feita para a direção daqueles que estão ali para observá-la. Esse detalhe muitas vezes escapa. E a gente ouve informações, lê relatos no sentido de que, bom, basta que tenha minha presença lá para que o fenômeno não ocorra. Quando eu não vou, o fenômeno ocorre. Quer dizer, isso é fraude. Não, isso é presunção. Presunção. Né? Você acha que quem vai conduzir fenômenos de natureza espiritual é você. E a gente aprende no abecedário espírita, primeiras letras, que os fenômenos não se sujeitam à condução daqueles que estão encarnados. É por isso que, muitas vezes, há um cuidado muito grande e prudente em relação aos que são médiums e que guardam a presunção de ter à sua disposição permanentemente trabalhadores espirituais. Então, a hora que eu chamo, ele atende. Cuidado com isso. Esse é o tipo de presunção que acaba por desencadear graves processos de natureza obsessiva, porque o sujeito começa a imaginar que detém um controle sobre a realidade espiritual. E nós não temos nenhum controle. Tanto que, naquilo que Kardec chama ciência espírita, e é por isso tão criticada, tão menosprezada por aqueles que fazem a ciência física no âmbito da matéria, está justamente o fato de você não conseguir repetir, observadas as mesmas condições, aquilo que você gostaria que fosse repetido. Na ciência que desenvolvemos no âmbito da reencarnação, todas as experiências, há aí uma dúvida se as sociais também, tá? Então fica esse registro para não imaginar que tudo dá para ter sob controle, às vezes não dá, mas naquelas ditas das ciências observáveis, como a física, como a química, como a biologia, você vai ter, observadas as circunstâncias descritas pelo pesquisador inicial, a possibilidade de tantos quantos o sucederem, observando os mesmos critérios, chegarem a resultados próximos ou iguais. Isto é uma realidade. Então, o sujeito se habitua com isto e aí entra numa experiência de natureza espiritual. Ou, muitas vezes, se depara com uma experiência do ponto de vista da realidade social e acha que dá para repetir, que isto vai ser de novo colocado, e muitas vezes não é. Isto não invalida a ciência, pode, às vezes, invalidar o método utilizado. O método nas ciências em que isto é possível, ele explicado, detalhado, quem seguir chega no mesmo caminho. Mas na realidade espiritual, como controlar? Como exigir que determinada entidade esteja à minha disposição nos momentos que eu acho ela deva estar? Eu não vou conseguir fazer isso. Não vai ser uma opção minha, porque eu não detenho esse tipo de controle. Eu não detenho. Né? Então, você precisa observar exatamente esta distinção.
Acho que um dos exemplos mais claros que nós temos dessa mediunidade acompanhada por pesquisadores muito sérios está na médium Eusápia Paladino, né? A Eusápia foi submetida a inúmeras experiências e, felizmente, tais experiências foram conduzidas e relatadas por pesquisadores muito sérios e fixados no fenômeno, tá? Todo mundo que já viu as obras de Camille Flammarion percebe que, quando ele se reporta a tais fenômenos, há inclusive fotografias demonstrando isso, os resultados com a Eusápia eram resultados efetivos, né? Efetivos. Não me esqueço, e fui recordar para poder justamente me referir aqui e fazer com que vocês também depois possam encontrar a experiência da levitação da mesa, em que ela, fora da mesa, faz com que a mesa levite com as mãos dos pesquisadores postas sobre a mesa. Eles, então, podem, soltando, passar os pés e perceber que não há nada, ela está distante. É o fenômeno de efeito físico sendo provocado sem que os pesquisadores tentem conduzir tal fenômeno. Eles estão para observar e são, então, brindados com o fenômeno que é fidedigno. A mesa levita. Ao levitar, você tem condições de obter resultados que são extremamente positivos, né? Crookes fez as experiências com Kate King e os resultados que ele escreveu várias vezes, demonstrou várias vezes, né? São resultados extremamente válidos. Florence Cook era a médium e ela, sob o comando do Crookes e de outros pesquisadores, legou imagens que são fantásticas, fantásticas. O sujeito olha aquilo e fica, assim, de certa forma, convencido daquela realidade expressa pela fotografia, porque ela nos é visível, mas principalmente pelo relato daquilo que vem. Quando nós vemos Elisabeth Desperance, uma outra médium que, na Inglaterra, entre o século XIX e XX, foi submetida a uma série de pesquisas, particularmente por Zellner, nós vamos encontrar a mesma realidade. Então, Zellner era um pesquisador extremamente atento e que buscava ter, nas experiências da Desperance, uma comprovação a respeito de algo que ele já vinha trabalhando, considerando a própria natureza do ser humano, que ele entendia não era limitada à realidade física, corpórea, né? São dele as experiências ligadas às cartas Zellner, que permitem a comprovação de que o pensamento passa de um para outro sem que haja qualquer tipo de interferência. Os elementos envolvidos na experiência estão distantes e isolados. Tem ao seu lado apenas um conjunto de cartas que o primeiro examina a partir da entrega de alguém que está ali para exercer o controle, que vai anotar qual é a figura que está ali apresentada, e por alguns instantes essa pessoa pensará naquela figura. Distante daquele ponto, o receptor capta aquela informação e dita, avisa o que está ou os que estão ao seu lado controlando que tipo de figura ele vê.
as cartas do baralho Zeuner, elas, então, manipuladas pelos investigadores, transmitidas pelo agente que está na condição de assim fazê-lo e captadas por aquele que se apresenta também para realizar a tarefa, elas apresentam altíssimo número de concordância. Não se trata de dizer que foi um chutômetro, pelo contrário, mas é muito pelo contrário mesmo. Elas representam as sequências, e as sequências são, então, observadas e, consequentemente, depois comparadas. Os dois não estão na mesma sala. O Zeuner começou por aí a trabalhar a questão da existência de algo extrafísico, porque ninguém pegava um telefone para dar a notícia, ninguém pegava uma outra forma de comunicação para transmitir como um alto-falante, um cone, aquilo que estava vendo e que pudesse ser captado. Não. Então, olha, tem mais. E nas experiências que ele faz com Elisabeth Desperance, nós vamos ver inúmeras descrições a respeito de figuras, de pessoas que se tornaram visíveis, mantiveram contato, fizeram narrativas, e ele levou tudo dentro da mais absoluta seriedade, mostrando para todos nós o quanto isso é viável. Em Missionários da Luz, lá no capítulo de número 10, a gente vai encontrar exatamente a descrição da materialização de uma garganta ectoplásmica, né? E a qual foi pedido que cantasse, né? E isto acontece, né? Está descrito lá no capítulo 10. Nós vamos perceber que também os relatos a respeito de Jesus demonstram a sua presença entre os apóstolos de tal forma clara que permitiu aqueles dois de Emaús, no caminho para Emaús, no momento do partir o pão para a refeição, a identificação de Jesus. Durante o caminho não haviam identificado, viram-no só esclarecendo sobre tudo que tinha ocorrido, mas quando viram o partir do pão no ambiente adequado, constataram que era o mestre, saíram correndo e voltaram. Depois os 11 e mais alguns que seguiam a Jesus, escondidos, temendo as consequências pós o seu julgamento e execução, também o viram estar entre eles, a tal ponto que relata o evangelista, não estando Tomé no primeiro dos encontros, duvidou. Olha, eram 10 e mais outros dizendo, ele esteve aqui conosco. Tomé fez o papel daquele que não acreditou no relato, pois ele volta, se põe de novo entre eles e pede a Tomé, me toque. E para garantir que a lembrança que Tomé teria retrataria efetivamente como ele se encontrava, ele traz o corpo, ainda registrando o espiritual, ainda registrando impressões daquele que houvera sido o martírio a que ele havia sido submetido. Nos outros relatos, isso não aparece. Porém, para alguém com aquelas características, o que ele faz? Olha, vou me apresentar tal como ele deve ter observado quando o meu corpo foi sepultado. Ou o relato que ele traz daquilo que lhe disseram, que o corpo recebeu a agressão de uma lança, que ficou com cravos e cordas pendurado no madeiro. E ele apresenta aquilo, diz para Tomé, olha, constata,
E Tomé, então, envergonhado, como relata o evangelista, reconhece que estava diante de Jesus. Né? São sinais que permitem demonstrar esta realidade. Agora, toda a advertência do André Luiz é para que aqueles que vão observá-las, notadamente com o intuito de pesquisa, A curiosidade aqui não tem muito lugar, né? Mas quando se vai pesquisar, que eles não exijam demais daquele que vai ser o elemento a permitir a manifestação a partir da realidade do influxo espiritual. Não condicionem tanto para que aquela experiência que poderia ser exitosa não se concretize, exatamente porque alguém tem tanto a exigir, cobra tanto, que não vai ser possível. As ondas mentais são veículo por intermédio do qual as instruções serão captadas pelo médium. E essas ondas mentais, todos as emitimos, encarnados ou desencarnados. Elas são a forma como expressamos a nossa vontade. E, ao expressá-la, se de repente cria-se uma barreira, aquele que é o dirigente espiritual não vai conseguir fazer nada. É o tópico terceiro, interferências ideoplásticas. Em sessão de ectoplasmia, diz André Luiz, o orientador desencarnado está reconstituindo a forma de um braço quando o experimentador encarnado solicita a formação de uma pulseira no mesmo. De imediato, o médium passa a obedecer ao investigador e direciona de forma inconveniente a onda mental para plasmar o objeto, fugindo ao controle da entidade operadora. Tal interferência vai gerar uma dificuldade enorme de ação da realidade espiritual. E isso tem uma consequência óbvia: vai diminuir os efeitos da experiência que tinha tudo para ser exitosa em favor dos encarnados. Mas o interesse fala mais alto. É por isso que ele chama a atenção para o fato de que solicitações fúteis e desordenadas dos participantes acabam por causar ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência. Elas baixam o teor das manifestações por viciarem a mente mediúnica. Então, aí nós vamos ter agentes inferiores que vão influenciar não somente o médium, mas todos os presentes, e o projeto que tinha tudo para ser sublime, para trazer elementos que efetivamente ajudassem a compreensão, ele acaba por ser perdido. Então, veja a importância. Muita gente, às vezes, nos pergunta, e isto já aconteceu em estudos como o nosso aqui, por que tais experiências não se repetem nos nossos dias? Muito se deve justamente a esta curiosidade meio sem justificativa. Né? O fato de natureza mediúnica é um fato presente na realidade onde estamos, na Terra, desde que o primeiro espírito aqui veio para uma nova experiência. Tá? Essa situação é perfeitamente identificável pelos relatos históricos. Não há relato, por mais recuado que seja, que não nos apresente informações sobre xamãs, profetas, pitonisas e todos os nomes pelos quais os que hoje denominamos médiuns foram conhecidos. Elas sempre existiram. O espírito encarnado sempre teve a companhia e a inspiração dos que não estão na experiência. Primeiramente,
para protegê-lo, no sentido de instruí-lo, preveni-lo, tanto quando possível, de ambientes e situações completamente adversas, né? A experiência reencarnatória, observadas as programações individuais que cada um de nós pode ter, precisam ser muito bem aproveitadas. Ninguém volta aqui para tornar a realidade espiritual sem ter aproveitado os anos da encarnação. Não é uma programação, salvo nos casos em que estamos diante de reencarnações de natureza em que isto seja o objeto da própria reencarnação. Do contrário, não. É por isso que, quando falam do suicídio, os espíritos são muito claros em nos prevenir para evitar esta porta, para deixar de usá-la, exatamente por ser uma porta equivocada. Nós estamos na experiência para aproveitá-la. Quanto mais tempo ficarmos na experiência, maior deve ser o nosso aprendizado, mais clara deve ser a nossa resignação, maior deve ser o nosso compromisso de praticar o bem. É para isso que estamos aqui. Nós não temos outro processo, outra justificativa. Evidentemente que a realidade nos cobra algumas coisas. Então, nós temos que trabalhar para sobreviver, nós temos que, eventualmente, cuidar daqueles que conosco reencarnam, para que possam ser amparados. Temos que também cuidar daqueles que nos trouxeram para a reencarnação, de maneira a ampará-los. Isso gera apenas a solidariedade. Isso só nos torna espíritos melhores quando bem cumprimos este papel. Mas estar aqui não é para ganhar o mundo, né? Lembre-se sempre da advertência de Jesus, de que vale você ganhar o mundo e perder o próprio espírito, a própria alma. Bobagem, não vá se perder a esse ponto. Então, é importante permanecer encarnado, sim, mesmo com adversidades. E o nosso espírito pede as adversidades. Na medida em que tem condições, ele as pede. Para quê? Primeiro, para demonstrar resiliência. Diante delas, eu não vou desistir, eu vou ficar firme, vou aproveitar. Segundo, para demonstrar que muitas vezes equívocos que praticamos não serão repetidos. E o mais difícil em tais situações é não reclamar, porque quando tudo vai bem, quando o vento nos impulsiona, a coisa fica sempre tranquila. E nós costumamos não ter nenhuma impressão que possa desestimular a ninguém. Porém, quando o vento muda de direção, erguendo as ondas e dificultando o avançar do nosso barco, a tendência é não se manter concentrado na navegação, mas reclamar porque não temos mais aqueles dias de nuvens, sem nuvens, com o mar não revolto, com águas não tempestuosas. Nós estamos nas experiências para desenvolver aprendizados e podemos aprender sempre, sempre. É este o propósito reencarnatório. André Luiz, no quarto tópico, chama a atenção para a mediunidade e a responsabilidade. E começa dizendo assim: alertamos que a queda de muitos círculos constituídos para lidar com efeitos físicos e materializações se deve aos seus organizadores. E ele diz que 3 coisas demonstram o que ele chama leviandade: impertinência, questionamentos e pedidos descabidos. Olha, quem já observou um trabalho mediúnico, não de materialização, que talvez poucos tenham tido essa oportunidade, mas quem já observou o atendimento mediúnico de pessoas que buscam casas espíritas para receber orientações, sabe que essas 3 frentes são a regra. Pedidos
completamente descabidos. Mas descabidos mesmo. Aí alguém vai me dizer assim, Nazil, mas a gente presta atenção, quem está do lado ouve, a não ser que coloque um fone de ouvido, mas não vai poder fazer. Então você ouve pedido completamente sem sentido. Questionamentos absurdos, absurdos. Você não tem, às vezes, coragem de fazer isso para uma pessoa. Imagina eu ocupar uma entidade e se dispõe a ajudar, a me ajudar, no sentido de me esclarecer, não de resolver os meus problemas. Essa é a primeira e séria confusão. O sujeito transfere para a entidade que está ali a resolução dos seus problemas. Você podia ir lá, não, eu não vou poder fazer nada. O que eu posso te dizer é que certas coisas fazem parte, que você tem que observá-las, aqueles conselhos que são dados, mas que entram por uma parte da audição e vão embora pela outra, porque o sujeito não quer aquilo, ele se mostra impertinente. Então, uma obra que é idealizada para o bem acaba se perdendo. E o André Luiz, então, é categórico, é a irresponsabilidade dos reencarnados que faz com que isto acabe se perdendo. Então, o que era para ser algo proveitoso desaba em decorrência do que ele chama leviandade. O comportamento leviano é aquele comportamento que não vê as consequências. Ele pensa e age no sentido de atender às suas. Considera que o trabalho é espiritual, que quem trabalha no sentido de materializar aquilo, de concretizar o atendimento, são os amigos espirituais. Todas as narrativas do André Luiz envolvendo encontros de natureza mediúnica, e aqui o livro Mãe, né? Não que os outros não tragam, tá bom? Mas o livro onde a gente consegue ver tudo isso é nos domínios da mediunidade. Lá, nas múltiplas narrativas que compõem os capítulos, nós tomamos contato o tempo todo com a organização espiritual daqueles fenômenos observados pelos presentes encarnados. Há uma organização, há uma seriedade nos propósitos. Bom, mas Nazil, e se o grupo descamba para não ser sério? Bom, dize-me quem és, que eu direi quem te acompanha. Se o trabalho não é sério, ninguém imagina que nós teremos a companhia de espíritos sérios no seu desenvolvimento. Não tem sentido, né? Ele reforça essa ideia dizendo que os enganos ou fraudes inconscientes acabam por jogar fora a ideia de que o comando seguro está em mãos de benfeitores espirituais. São eles que nos trazem essas informações. Eles é quem nos apresentam os roteiros. E os médiuns servem, então, de instrumentos na medida dos seus propósitos, que são propósitos que devem ser elevados. Satisfazer a curiosidade de quem quer que seja, tentar equacionar coisas que não são objeto desse tipo de trabalho, só leva ao desastre. E aí, a experiência que pode, num determinado momento, ter sido frutuosa, ter dado uma colheita interessante de fatos, de relatos, de fotos, de registros, de som, etc., ela desaparece. Ela acaba por sucumbir. Quer dizer, o propósito é elevado. Então, esse pode sim ser reputado como um dos fundamentos para que o número de encontros assim tenha diminuído tanto. Tem, aliás, quase desaparecido. É muito difícil identificar e poder acompanhar grupamentos em que esse tipo de realidade
se faz demonstrada, né? É bastante difícil mesmo. No item 5, André Luiz faz menção a outros fenômenos, como o da fotografia transcendente. É o primeiro que ele vai analisar. Médiuns e participantes precisam se conscientizar sobre o equilíbrio de suas emissões mentais na mediação entre os dois planos, pois estas não podem preponderar sobre as energias que são trabalhadas e exteriorizadas pelos espíritos. Os reencarnados estão ali para ajudar, não para atrapalhar, e nem para impor as suas próprias influências, as suas próprias emissões mentais, a dos espíritos da esfera dita superior, porque isso aí faz com que a experiência se retrate ou se constitua apenas na marca de encarnados inquietos, né? Que são incapazes de ajudar a disponibilização do campo adequado que seria objeto de ação de mentores de natureza elevada no sentido do esclarecimento. Eles querem fazer com que isto tenha um objetivo, né? E isto, muitas vezes, não se obtém. Exatamente por quê? Porque o sujeito atrapalha tanto que não é possível ter a demonstração daquela experiência que seria tão exitosa. Nos trabalhos que são objeto daquele livro envolvendo as fotografias de reuniões de materialização, o fotógrafo dos espíritos, que nós já tivemos a chance de comentar e informar a vocês, nós vemos a seriedade dos que estão envolvidos. É justamente aquela seriedade que permite a sucessão de registros que ali no livro aparecem, né? Porque você tem espíritos dedicados a produzi-los, você tem médiuns e assistentes conscientizados do que precisavam fazer. O resultado são os registros. Alguns com uma perfectibilidade impressionante. E nós temos que levar em conta que os recursos disponíveis à época para que tais registros acontecessem não eram os mesmos de que dispomos nos nossos dias. Então, hoje seria algo assim extremamente mais belo de se admirar. Os recursos eram precários, as máquinas fotográficas eram máquinas que dependiam de elementos que hoje são completamente desnecessários. As objetivas que faziam a captação, no momento em que expunham aquilo à luz na chapa, etc., eram extremamente simples, mas muito simples mesmo. Mas os registros são impressionantes. Isso demonstra a seriedade de quem estava ali. Não havia curiosidade, né? E quando o fenômeno é intelectual, ele aborda isso, né? Na mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia tem um papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica, menos experimentada, pode constrangê-la a tomar certas imagens como se fossem, né, situações e personalidades reais. E diz ele, para fechar a nossa compreensão, é como se uma criança acreditasse ser real uma paisagem
apenas por vê-la em um filme. E nós sabemos hoje, com as tecnologias disponíveis na edição, que muitas vezes os atores se locomovem diante de paredes com chroma key, onde depois são justapostas imagens, muitas vezes trabalhadas por computação gráfica. Então, quando você, às vezes, tem uma realidade assim, é aquilo real ou fictício? Evidentemente, é fictício. Né? Aquelas imagens foram concebidas por um desenhista, foram trabalhadas por outro. Há filmes inteiros assim, e às vezes traz uma certa decepção, porque o sujeito imagina que o Superman voa, cobre distâncias, quando, na verdade, ele está pendurado, se tanto, muitas vezes a câmera está só invertida e ele está de pé mesmo, e o que está no fundo é depois a justaposição de uma imagem do céu, né? Da superfície, do céu, no oposto, uma superfície que pudesse ser sobrevoada por ele. Então, o sujeito vê aquilo, nossa, então ele não voa. Por que a capa dele balança? Porque tem um ventilador lá, e coisas assim. Então, isso destrói, né? O sujeito guarda aquela inocência tão grande que eu me lembro do relato de um vizinho que se atirou de cima da laje, consequentemente quebrou as duas pernas, tentando imitar a um voo de super-herói. Ele achou que bastava ter a capa, pegou uma toalha, amarrou no pescoço e se jogou. Nós fomos visitá-lo depois que ele voltou do hospital e ele tinha certeza que eu ia conseguir voar. Era muito infantil a imaginação dele, né? Porque na idade dele nunca imaginei que pudesse voar. Sinceramente, nem minha irmã. Nós olhávamos para ele e a vontade que a gente tinha não era ser solidário, era dar risada. Mas a gente ia lá, fazia visita e todo mundo comentava, vai ser bobo assim lá longe. Né? Como é que pode, com uma toalha nas costas, pular de uma altura superior a 2,80 m, quase 3 metros? E ele se jogou de lá. O resultado foi aquele que estava ali, estampado, né? Duas pernas revestidas por gesso e o tempo de recuperação longo. Era um super-herói que deu certo, deu errado, né? Não deu certo. Então, essa a ideia que ele nos passa é exatamente essa no tópico. Quando a gente tem uma mediunidade de efeito intelectual, você precisa trabalhar muito para que aquilo que você vai eventualmente descrever não seja de tal forma que acabe demonstrando mesmo essa infantilidade. Né? Então, cuidado. Então, os propósitos precisam ser sempre superiores. O tempo todo ele chama atenção para isso. O último ponto do capítulo, que tem a atenção dele destacada, é para a questão da mediunidade aviltada. Aviltada. E ele começa nos remetendo a uma ideia, que é a ideia de que nos chamados círculos de magia, onde a mediunidade é cultuada de forma inferior, sem que se entenda a sua responsabilidade, ela acaba sendo, ele usa a expressão assim, né? Aprisionada por seres primitivos ou inteligências degradadas e que fazem a emissão de ideias escravizantes para aqueles que eles vampirizam. Então, são mediunidades submetidas a um processo que é um processo que tende a se revelar altamente comprometedor. Comprometedor. Tá? Ele avança um pouquinho mais, dizendo que aqueles que se entregam a esse tipo de culto
e ele não faz a menor questão de chamar de maneira diferente, né? É culto primitivo, culto de magia. Magia. Eles emitem imagens perturbadoras, eles criam tabus a que se prendem, eles sofrem o terror do cativeiro às forças da ignorância. A ignorância, ela tende a nos impedir o avanço. É aquele que ignora, que desconhece informações que devem levá-lo a avançar, ele se prende a certas ideias, a certas práticas que são efetivamente muito perturbadoras, né? Certas questões que são afirmadas e reafirmadas, ainda que decorrentes de orientações espirituais, revelam muito daqueles que estão envolvidos nesse tipo de trabalho, né? Porque são ideias que, submetidas ao crivo do bom senso, da racionalidade, elas não sobrevivem. A gente sabe que aquilo não vai chegar a nada, não conduz a nada, mas o sujeito insiste naquela prática, naquele tipo de postura, e isto, consequentemente, mantém os envolvidos dentro de um tipo de situação que ele chama de plasmagem mental a partir do seguinte: presa à idolatria, desculpe-me, a mente emite imagens com as quais se tortura, tanto mais intensamente quanto maior a recepção. Com maior poder de plasmagem mental, a criatura é capturada e ela então passa a gerar o mal que a perturba, como pode gerar o bem que a tonifica. Sugestões que são poderosas ligam a alma às suas próprias criações, que a induzem a colher treva ou luz. Vai depender de onde ela se coloca. De onde ela se coloca. Né? É uma questão mesmo de se buscar um tipo de sintonia que vai nos ajudar a melhorar ou não, né? A força das imagens, das sugestões, muitas vezes trazem para aquele que as recebe uma situação de muito penar, de muito sofrimento, e cujo resgate fica óbvio, né? Já já nós vamos estudar processos obsessivos dentro dessa estrutura, cujo resgate depende muito mais da postura que adota aquele que está aqui sob a experiência encarnatória do que daquele que está fora daqui. Porque trabalhar com os espíritos exige uma força moral que muitas vezes nós não detemos. E espíritos que têm ideias assim, perversas, destruidoras, não são demovidos dos seus propósitos sem um esforço danado. Eu posso ir a um relato do Evangelho, em que nós temos Jesus tendo que interferir porque os seus seguidores não foram capazes de resolver a situação, mas, para facilitar, eu volto àquelas construções que Hermínio Miranda, numa sequência de obras, nos apresenta. A principal delas é Diálogo com as Sombras. O nome já sugere tudo. Diálogo com as Sombras. Conversa-se, dialoga-se, tenta-se convencer aquilo que nós não vemos. É a ideia dele nos passar. Então, eu não vejo. Para mim, não passa de uma sombra, mas são reais as interferências, os propósitos, e os diálogos nos conduzem a identificar.
A partir daí, na sequência, Irmã do Vizir, etc., etc., ele vai nos apresentando todas as situações que o seu grupo de estudos e práticas acabou por enfrentar, demonstrando assim claramente o quanto é difícil vencer certos propósitos que não são propósitos construtivos. Se para o Espiritismo, como está em A Gênese, o bem representa justamente o conhecimento, o mal retrata a ignorância. E a ignorância, ela é justamente bem compreendida na exata medida em que aquele que pratica ações assim não sabe o quanto está perdendo de oportunidades de fazer o contrário. Então ele persiste, ele persevera por motivos que ele às vezes entende justificável, né? Justificáveis, perdão. Ele não aceita que uma atitude recebida no passado possa ser perdoada, compreendida, ele não a perdoou, ele não aceita que alguém possa mudar de propósitos. Por quê? Porque ele se fixou num vínculo, numa situação que o envolveu com aquele que ali estava. Só para que a gente tenha o caso muito presente, porque não faz tempo que dele nos ocupamos, lá no estudo de Missionários da Luz, nós temos a situação da reencarnação de Sigismundo, a retratar o quanto os que estavam envolvidos, Adelina e Raquel, com Sigismundo, não aceitavam a possibilidade de voltar a ter que conviver com ele. E não aceitavam por quê? Porque haviam sido agredidos pela postura que ele houvera tomado. E isso exigia perdão, perdão. E sem perdão, você não comporia de novo aquela situação. Os três não tinham, à exceção do Sigismundo, naquele instante em que o livro analisa a situação, só Sigismundo se lembrava do que houvera acontecido. Os demais tinham a lembrança intuitiva de que algo não era bom. A reencarnação é uma bênção sob esse aspecto. Nós nos esquecemos. Porém, para os que estão na realidade espiritual, e nos momentos em que voltamos à realidade espiritual diariamente, tais lembranças nos ocupam e interferem. Então, isto demonstra que falta ao espírito entender o bem que faz agir no bem, pensar no bem, e persevera em práticas que retratam, então, esse desconhecimento, denominado mal. Por quê? Porque não exercita o que poderia melhorá-lo e, consequentemente, a situação faz com que ele sofra. E ele, sofrendo, impõe o sofrimento. As ondas mentais em que ele fique o encarnado sob a sua tutela, ou envolvido com ele no trabalho, produzem tudo isso. Então, é muito, muito interessante perceber essa advertência que o André Luiz nos deixa para encerrar o capítulo. Não aviltar algo que pode nos fazer avançar. O conhecimento da realidade espiritual, ainda que sombria, é o reconhecimento da sobrevivência do espírito. E como espíritos que somos, também nós sobreviveremos à reencarnação. Aqueles que hoje nos assediam, aqueles que hoje nos sugerem ideias que não são as melhores, estão superadas as suas próprias reencarnações, de volta a uma realidade para onde tornaremos, de maneira efetiva após a desencarnação, e da qual não nos distanciamos mesmo estando reencarnados. A mediunidade é a demonstração mais clara disso. Os momentos em que os nossos espíritos
gozam de um certo refresco para a jornada, também são outros que isto permitem. Então, o exercício do bem, constantemente, nos previne, não do assédio, porque o assédio não dá para você prevenir, né? Mas dá para você não se sintonizar. Então, você sabe que ele existe, mas você não sintoniza. Então, diante da ideia, não perdoe, diante da ideia, retribua, diante da ideia, agrida, e etc, 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 a nossa postura tem que ser aquela, não vou agir assim. Eu vou compreender, eu vou perdoar, eu vou aceitar. Por quê? Porque é melhor para mim. E fazendo o que é melhor para o meu avançar, a reencarnação tem sentido. E é o sentido dela que nós nos propomos a cumprir antes de reingressar, quando podemos assim agir. Né? Quando não temos essas condições, tudo bem, a quem muito não se deu, não se cobrará muito. Mas a quem estabeleceu metas, propósitos, desafios, e que devem ser realmente vencidos, conseguir superá-los é algo que traz uma satisfação imensa. O capítulo é muito rico. Talvez nossa exploração tenha sido bem assim superficial, de certa forma, em alguns tópicos, né? Porque a leitura é bem enriquecedora, mas ele nos prepara com toda certeza para avançar, né? No próximo encontro, a nossa tarefa é o estudo da psicometria. Vamos juntos chegar até lá. Obrigado.